Célio, obrigada pelo teu tempo e ter aceitado o nosso convite de falar um pouquinho sobre a tua trajetória no nosso podcast da LN Consulting. O objetivo maior, né, de ter esse podcast é justamente compartilhar trajetórias de carreira de pessoas de sucesso, e a gente acompanha a tua carreira também, e que erros e acertos, que oportunidades de desenvolvimento que você teve, que influências, enfim, ouvir um pouquinho da tua trajetória. Então eu quero realmente te agradecer pelo teu tempo. E se você topar, Célio, falar um pouquinho de quem é o Célio que não está no LinkedIn. Obrigado, Lenir, obrigado pela oportunidade. É sempre legal estar aqui com vocês. O Célio que não está no LinkedIn é um Célio tímido, quieto, reservado, gosta muito de livros, gosta de ler, gosta de pesquisar, gosta de andar de moto, gosta de fazer exercícios solitários. É um cara que aprecia a própria companhia, uma pessoa solitária e uma pessoa que cada dia que passa tem mais dúvidas sobre as coisas e é difícil entender o funcionamento do todo, mas sente prazer em sair atrás, procurar e fazer isso acontecer todos os dias. Curiosidade parece ser uma palavra-chave para ti, né, Célio? Curiosidade curiosidade hoje em dia, por exemplo, eu assisto televisão com o meu celular, porque eu posso imediatamente consultar uma coisa que aparece uma cidade, eu entro no Google Earth e visito a cidade, porque você já tem essa facilidade, né, de poder visitar as coisas sem estar lá. De conectar as coisas, né? Agora, Célio, conta um pouquinho da tua trajetória, Célio. Você passou por empresas de tecnologia, teve vários picos de experiências bem significativas, né? Eu lembro de você também assumindo a presidência da Associação Comercial em Joinville. Me fala um pouquinho da tua trajetória. Eu nasci no sítio, em Schroeder. Meu pai mora lá até hoje. E até os 9 anos não tinha energia elétrica. Então eu fiz deveres de casa muitas vezes com luz de vela, luz de querosene, na verdade. E um dia meu pai me chamou e falou assim: eu não tenho dinheiro para pagar estudo para ti. Agora, se você passar no teste de seleção da Escola Técnica Tupi, eu fiz um acordo aqui, a gente vai conseguir uma bolsa de estudo, você vai conseguir estudar lá. Foi assim que eu vim para Joinville, passei no teste, fui morar com a minha avó no Boa Vista, numa casinha que ela tinha lá. Passei na Tupi, consegui uma bolsa de estudo, me formei, devolvi todo o dinheiro, o governo me mandou um carnê, paguei de volta tudo certinho, que é como eu acho que deveria de ser hoje ainda. E comecei a trabalhar como técnico mecânico, depois eu fui para o comércio, e eu estava cursando, meio que por falta de opção, curso de economia. E um dia lá na cantina da Univille, eu escutei 2 alunos falando que havia aberto uma faculdade de processamento de dados em Joinville. Eu perguntei onde é que era, falaram que era no Boa Vista, na UTESC. E eu fui para a sala, peguei a minha mala e corri lá para o Boa Vista. Fui lá, falei, eu quero estudar aqui, não dá, porque tem que fazer vestibular. Mas eu já estou na Univille, então pode. E no dia seguinte eu comecei lá e fiz esse curso, 3 anos, me formei tecnólogo de processamento de dados. Tinha feito o quê? 1 ano de economia? Estava no 2º ano. 2º ano, nossa. Esse curso de processamento de dados nunca foi reconhecido, né? Depois queriam que eu fizesse o curso de novo, mas não fazia sentido. Mas foi de fato o curso que mudou a minha vida, porque esse curso me levou para a tecnologia da informação. E onde eu fiquei mais de 30 anos trabalhando. E como eu sou uma pessoa que não consegue ficar parado, então para mim o trabalho tinha que ser uma coisa onde eu pudesse estar em locais diferentes, fazer coisas diferentes, mudar. E apesar de eu ter ficado 25 anos na AutoSul, a minha vida lá dentro foi muito intensa. Então, sempre eu tinha que ir na frente das coisas, criar departamento, né? Fechar empresa, eu fechei uma empresa. E foi muito intenso, morei nos Estados Unidos. E assim, aí tinha que estudar à noite para completar o estudo, e fiz muitos cursos. Minha vida eu estudei bastante. Na verdade, eu estou pagando uma praga que eu roguei. Para quem? Contra mim, quando eu estava na UTESC, eu tinha ficado em independência em exame em uma disciplina, faltava só uma disciplina, que era inglês. Eu fiz uma promessa, que se eu passasse, eu ia jogar minha bolsa no lixo da escola e nunca mais estaria numa sala de aula. Eu precisava 5 para passar e a professora me deu 5.
eu passei e nunca mais me livrei de sala de aula. Até hoje, quando não é estudando, é como professor, né, Célio? É isso aí. Então, se tem um lugar que me dá prazer de estar, é na sala de aula. É o habitat natural. É o habitat natural. Tanto faz como professor como aluno. É um lugar que eu me sinto muito bem. Talvez seja, se eu pudesse definir assim, qual a sua vocação, é professor. É professor. E hoje a tua combinação de carreiras você tem vários papéis, né? Hoje você tem atuado como mentor, voluntário no projeto Think Tank também. Resgate. Né, do projeto Resgate. Vocês têm essa atuação em várias frentes, mas que se comunicam muito fortemente, né? Sim. Qual é a tua essência hoje? Sim. Desses papéis? Nada tá sul ainda, eu entendi que eu não estava feliz. Então eu montei um plano, psicólogo, terapeuta, para entender o que me faria feliz. Foi quando eu decidi mudar para o lado de ser professor, consultor, que é mais ou menos a mesma coisa. Mentor, né, como você falou. E, claro, teve um plano, tive que voltar para a faculdade, estudei, fiz mestrado, doutorado, tudo. E hoje eu trabalho em assuntos correlatos. Então eu sou mentor, eu sou consultor, eu tenho uma empresa que reúne presidentes num fórum fechado para poder discutir as coisas que não tem outro lugar para discutir. E também, você falou da JORPM, do projeto Resgate, eu tenho também uma atuação bastante... Eu dedico bastante do meu tempo, uma parte considerável do meu tempo, para o voluntariado. E esses dias alguém perguntou por que eu faço isso. Eu faço isso porque eu também fui ajudado. E como é bom quando alguém ajuda, pega pelo braço e fala assim, ei, vem para cá. E assim, é muito legal, no projeto Resgate, a gente pega os jovens lá da zona mais carente da cidade, dos bairros mais carentes, e consegue colocar ele numa escola particular. Então é uma satisfação muito grande quando vê ele formado, virando um profissional, né? E a JORPM, onde eu até fui presidente, é um lugar extraordinário, porque é onde as empresas começam, onde a empresa e o dono ainda se confundem. E hoje eu tenho direcionado uma parte dos meus trabalhos assim, para ajudar os donos. Porque eles é que precisam de ajuda, entender o negócio deles, saber como tomar decisão, saber que decisão tomar, como lidar com a equipe, tudo isso. Então, isso é um pouco da minha carreira. E é uma forma de compartilhar muito o teu tempo enquanto executivo, né, Célio? Porque 25 anos enquanto executivo passa por vários desafios, ou é pessoas, ou é processos, ou negócios. Então, assim, essa robustez na tua trajetória te permite, muitas vezes, proporcionar para o outro, assim, não sei se vale a pena ir por esse caminho. Uhum. Né? Reflete melhor, fazer perguntas muito profundas, onde ele possa repensar né, algumas escolhas. Muitas vezes é difícil dizer o que vai dar certo, mas já é fácil ver o que não vai dar certo. Uhum. Então, só o fato de poder dizer, não vai por aqui que vai dar errado, já é uma ajuda grande. Eu trabalho com empresas, trabalho com pessoas, eu vejo que muita gente fala das metas, que tem que ter a meta. Então eu acho assim que se um jovem de hoje, ele definir as metas da vida dele, onde ele quer estar com 40, 50 anos, o que ele quer ter, tudo, e trabalhar duro em cima daquilo, se dedicar, estudar, correr atrás, muito provavelmente ele vai alcançar e muito provavelmente ele não vai ser feliz. Porque quando a gente monta as metas, a gente não sabe o que é o futuro, né? E o futuro, a vida nos traz coisas que a gente não sabe que vão aparecer. Então, quando eu olho assim para uma carreira, muita gente me pergunta, Sérgio, como é que eu faço um plano de carreira? Eu acho que uma carreira, muita gente faz como se fosse uma corrida de 100 metros, onde eu me preparo, eu tenho uma meta, chega uma hora que eu paro de respirar e me concentro absolutamente e corro 10 segundos e a corrida acabou. Ou ganhei ou não. Então, não é isso que eu penso. Eu acho que a carreira é muito mais como uma maratona. Eu preciso correr, eu sempre tenho que correr. Mas na maratona eu observo a paisagem, eu observo o que está no lado, eu observo o que está acontecendo e eventualmente eu posso decidir mudar de direção. Existe uma expectativa muito grande das pessoas de acharem assim que eu vou fazer meu plano de carreira e vou ter muito claro
o meu alvo, Uhum. né? Para você foi assim lá no início da tua trajetória ou foram caminhos que você foi mais entendendo que você não queria do que especialmente que você... Não sei se você tem uma analogia para comentar um pouco. Vou te responder com um exemplo. Minha sobrinha passou no vestibular para enfermagem, ela tem 18 anos, para enfermagem. Aí estava lá numa celebração, né? Ela estava feliz, passou na federal. Então ela falou assim: tio, eu não sei se realmente eu quero fazer enfermagem. Então eu falei para ela assim: Duda, você tem 18 anos e você não sabe o que você quer da sua vida? Ela olhou para mim e falou assim: mas por quê? Porque eu tenho 58, eu também não sei. Então, assim, se a gente for esperar que venha uma luz que diga assim, ó, teu futuro é esse, não existe isso. Não existe. Existem algumas crianças que eu vejo assim, algumas pessoas que são privilegiadas, elas nascem e falam assim: eu quero ser médico. E desde pequenininho o negócio de medicina vira médico e é um médico fantástico pela vida inteira. Mas são poucos, a maioria não está claro qual é o objetivo de vida. E muitas vezes escolhas. A minha filha, no domingo à noite, ela virou para mim e disse assim: mamãe, quando eu crescer eu quero ser professora de balé. Obviamente porque o balé está presente na rotina dela da escola. Né? Claro. Mas sério, não tem essa luz. Não, né? não tem. Então, o que você diria assim que é menos difícil eu olhar para minha carreira e começar a observar as coisas que eu não gosto, que eu não aprecio, que eu não sinto as minhas habilidades sendo aplicadas e começar a olhar assim: opa, isso aqui eu não experimentei ainda, parece-me que eu posso me identificar. Eu vejo que o mundo ele está muito materializado. Então a gente se preocupa muito mais com o ter do que com o ser. E mais ainda no começo da carreira. Eu quero ter o meu apartamento, preciso ter o meu carro, preciso não sei o quê. E assim... Preciso ganhar tantos mil reais. Preciso ganhar dinheiro e meio que acaba virando o livro lá, Pai Rico, Pai Pobre, chama isso de A Corrida dos Ratos. Eu ganho mais ou aumento as minhas dívidas. Exatamente. Eu ganho mais ou menos, então eu chego uns 40 anos devendo um monte de coisa e tenho que trabalhar feito um cavalo. Para sustentar aquilo que eu nem sei se eu preciso. Então assim, ó, eu acho que para um jovem que não sabe aonde ir, o que eu sempre recomendei é assim: escolha uma profissão que você acha legal e que dê dinheiro. Porque com dinheiro você pode testar outras coisas. O dinheiro não deve ser para você ter coisas, o dinheiro deve ser para você ser independente. Proporcionar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque senão a gente vira escravo. Isso não é legal. Então, tenta. Tem que ir tentando, tem que ir tentando. Tem uma oportunidade de ir para outro lugar, vai. Tem uma oportunidade de testar isso aqui, tenta. Tentar aquilo lá, tenta. Não tenha medo. Nos Estados Unidos hoje tem mais valor as pessoas que já faliram empresa do que as pessoas que são bonitinhas de carreira, né? E assim, hoje em dia as pessoas que têm hoje 20 anos vão viver 100 anos. Não tem tempo para testar, para inventar. Não tem tempo para pensar que eu vou passar a vida inteira fazendo uma coisa só. Meu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, Célio. Se hoje você estivesse lá com seus 9 anos ou com seus 15 anos, né, ou seja no curso de mecânico ou no curso de tecnologia, e não precisasse se preocupar com isso, né? Eu vou ter que escolher algo que seja rentável para minha trajetória. Grana não seria o problema. Você teria feito uma escolha diferente? Não. Quando eu entrei na faculdade de processamento de dados, tive contato com o computador, com a informática, eu falei assim para mim: eu estou em casa agora. É isso que eu quero. E tem uma passagem, você falou das passagens da vida que são importantes. Eu entrei na DataSul, depois de já estar depois de ter me formado, antes eu trabalhei numa outra empresa de informática, eu entrei na DataSul e estava feliz da vida, realizado, né? E eu me lembro que eu ganhava 6.500, não sei que dinheiro era naquela época, mas era 6.500. 5.500. E um dia um cara de Jaraguá que eu conhecia, ele me ligou, falou que queria falar comigo, eu fui falar com ele, ele falou assim: Célio, eu quero te contratar. Eu quero que você venha ser o meu gerente, eu preciso do cara para me ajudar, eu cresci, eu tenho uma fábrica de roupas. E ele falou assim para mim: quanto que você está ganhando? Eu menti. Falei: estou ganhando 6.500. Ele falou: então vou fazer o seguinte, eu te pago 13 para você vir trabalhar comigo. Era quase 3 vezes mais do que eu ganhava.
Eu falei, vou pensar, dou uma resposta. Fui falar com meu pai, sempre com dificuldade. Meu pai disse assim, claro que você tem que ir, filho. Você vai poder comprar teu terreno, começar a tua casa. Pensamento de pai. Mas eu não estava assim, todas as pessoas me falavam que eu tinha que ir. Não estava claro isso. Não. Aí eu fui falar com o meu chefe, o Adolfo, que é uma pessoa por quem eu tenho assim, o mais profundo respeito até hoje. Adolfo Raime você deve conhecer. Eu fui lá e falei, Adolfo, aconteceu isso, eu recebi uma proposta assim, assim, assim. E ele me olhou e falou assim, sério, se você veio aqui falar isso para mim, achando que vou te dar um aumento, pode esquecer. Pode esquecer. Se você quiser um conselho, eu posso te dar. Eu falei, não, eu quero um conselho. Ele falou assim, o conselho que eu te dou é o seguinte, pergunta pro teu coração. Se o teu coração disser que ele prefere estar numa fábrica de roupas, vai porque você vai ser feliz lá. Eu até me emociono lembrando disso. Se o teu coração disser que você vai ser feliz aqui, fica aqui. Porque você logo você vai estar ganhando mais. Naquele momento decidi ficar. Foi essa passagem que... A nossa vida sempre é feita de passagens pequenas, né? São detalhes que mudam o todo. Detalhes que mudam o todo. E nesse dia eu decidi ficar e fiquei lá 25 anos. Então foi uma escolha certa. E me faz pensar, Célio, que essa tua trajetória enquanto mentor, enquanto professor, é também no papel de ter essas pequenas influências na vida das pessoas para quem você está se propondo a ensinar, a dedicar o seu tempo, que hoje é o nosso maior recurso, né, que é o nosso tempo. Uhum. É ser contributivo na vida de alguém. É isso hoje que te permeia as tuas escolhas acerca dos projetos que tu se envolve? Bastante, bastante. É muito legal quando você percebe que ajudou alguém. Faz um bem danado saber que você contribuiu com alguém. O que me entristece nisso tudo é que muita gente poderia ser ajudada e não quer. Não aceita ser ajudada. Então, assim, eu vivo no mundo dos empresários, principalmente das pequenas empresas, via JORPM. Tem muita gente que poderia ir muito melhor se aceitasse uma ajuda, se procurar, mas não quer, prefere ficar lá, que é o orgulho, né? E assim também com as pessoas. Eu sempre falo assim, feliz da pessoa que pode ter um psicólogo, que pode ter um terapeuta, porque às vezes você não está enxergando direito. Não está enxergando direito. Né? Quando eu procuro um profissional como esse, parece que o fato de reconhecer que eu preciso, que já é 50%, né? Já. Não adianta ter a pessoa tendo a melhor fala, tendo a melhor orientação, se para mim não está claro que eu preciso. Não, né? Não. E Célio, ao longo da tua trajetória, quem foram as pessoas que te influenciaram? Uhum. Você fala muito da tua esposa, né? Uma pessoa assim que parece estar muito presente nas tuas maiores decisões e... Talvez ela não... Talvez ela não... Ela sempre reclamou muito porque ela acha que eu induzi muitas coisas. De fato, foram. Por exemplo, assim, não é fácil você chegar em casa e falar assim, nós vamos mudar para os Estados Unidos. Não é que nem eu fiz, mudar para São Paulo. Fui 2 vezes para São Paulo. Com a família? Com a família. Então, eu fui a primeira vez para São Paulo, a gente era recém-casado. Então, ela conseguiu um emprego em DataSul, em São Paulo também na mesma empresa que eu, na DataSul. E foi uma época maravilhosa. A gente morava 2 quadras da DataSul, então foi uma época maravilhosa. Na segunda vez que eu fui, eu tinha um filho de 6 anos e um filho de 2 semanas. E além dela, quem foram as pessoas que... o Adolfo, teu gestor... Eu tenho assim, várias pessoas, eu certamente não vou lembrar de todas as pessoas que me ajudaram, mas, por exemplo, o meu pai é uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante. Você é de uma família de quantos irmãos? 5. 5 irmãos, eu vivi pouco com os meus pais, porque dos 5 aos 10 eu tive que morar com a minha avó, que era sozinha, era viúva. Com 14 eu vim para Joinville, então eu não tive assim muito tempo. Mas o meu pai, eu admiro muito ele, porque apesar do pouco estudo dele, da dificuldade vivendo no sítio, tudo, mas ele sempre foi muito sábio, assim. O fato de me forçar a vir para Joinville, esses dias eu liguei para ele ligou no meu aniversário. Falei, pai, eu estou ficando velho. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, agradeça. Então meu pai, assim, sempre
tá velhinho, tá com 83 anos, mas sempre direto, sempre sendo amigo, né? Eu vim para Joinville com 15 anos, com 14, no dia que eu fiz 15 anos, e virei independente. Eu nunca mais tive que prestar contas. Eu trabalhava para ganhar o meu dinheirinho, para ir jogar sinuca no jogo do Jack, e depois eu comecei a trabalhar. Nunca mais tive que prestar contas. Então, assim, o meu pai nunca mais disse para mim o que eu tinha que fazer, mas ele sempre foi meu amigo, de ajudar. Se eu fosse assim, pai, o que o senhor acha disso? Assim. Na DataSul, na DataSul, eu trabalhei muitos anos diretamente com o seu Miguel. O seu Miguel, ele foi, assim, o que eu tenho hoje, assim, eu dependo a ele, né, DataSul. Não a ele, mas a ele como mentor daquilo tudo. Por ter proporcionado, né? Por ter proporcionado isso, então sou muito grato, sempre muito grato a essas oportunidades. Mas eu acho assim que a gente precisa sempre combinar a preparação, a vontade com a oportunidade, porque senão não funciona. Se ter só a oportunidade não vai, e ter só a preparação também não vai. Então eu preciso se mexer, né? Quando eu percebi que na DataSul era importante saber falar inglês, eu fui para 2 escolas de inglês ao mesmo tempo. Então você enxerga, se prepara, a oportunidade vem. Chega uma hora que vem, né? E a preparação vem antes. A preparação vem antes. Depois, como a maioria pensa não vem antes. Infelizmente, do jeito que as coisas são atropeladas hoje, são rápidas, na verdade, muitas vezes não dá tempo de se preparar, né? Não dá tempo. E tem que se preparar depois. Sim. Mas se pudesse pensar antes, né? Eu terminei a minha faculdade. As faculdades sempre são técnicas. Eu sou engenheiro, administrador, programador, né? Só que logo eu sou submetido a gerenciar pessoas. Logo, cuidar de gente. E a maioria dessas faculdades não fala nada de como cuidar de gente. Aí, claro, aí tem que correr atrás, né? E quando a gente fala de carreiras do futuro, de possibilidades, enfim, de trajetória, a gente fala muito do aspecto comportamento, né? Então, o que é técnico é muito fácil para a gente adquirir, né? Sério. E sério, hoje você tem 2 filhos. Tenho. O que você diria hoje acerca das escolhas que tu fizesse, né? Dessas incertezas que você passou, né? De ir e vir, né? De experienciar talvez uma mesma empresa há 25 anos, mas em muitos momentos diferentes. Depois de deixar de ser um executivo para se tornar um empreendedor. Eu lembro que a gente teve um bate-papo, tem mais ou menos uns 5 anos atrás, e quando você estava iniciando, né, fortemente como consultor, e eu lembro assim sempre do teu desejo de estar com pessoas, liderar pessoas, né? O que talvez você teria antecipado? Muitas vezes eu me peguei pensando ou achando que eu havia tomado uma decisão errada na vida. A gente olha para trás e fala, puta vida, se tivesse ido para cá. E eu tenho um grande amigo em São Paulo, André, que é uma pessoa bem mais elevada do que eu. Um dia ele me disse o seguinte, falou assim, Célio, não tem decisão errada. Não tem. Quando você decide um negócio, é o melhor que você consegue fazer naquele momento. Você está ali envolvido, você decide. É muito fácil olhar para trás agora e falar assim, decidi errado. Ou até falar assim, você decidiu errado. Mas no momento que você está lá para decidir, era o que eu tinha para decidir e eu tomei a decisão. Então eu procuro na vida, eu sei que esses dias alguém me perguntou assim, Célio, se você pudesse voltar a ter 18 anos, você faria as mesmas coisas que você fez? E eu respondi, se eu pudesse voltar a ter 18 anos hoje, vivendo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, sabendo o que eu sabia, eu faria tudo igual, porque eu não fiz nada errado. Eu não fiz nada por maldade, eu faria tudo igual. Agora, se eu pudesse ter 18 anos hoje, sabendo o que eu sei hoje, eu faria tudo diferente. Né? Faria tudo diferente, lógico. Que tem um aprendizado que teve nisso aqui. Mas naquele momento era o que tu tinha para tomar claro. a decisão, né? Então, assim, não vale a pena você... O passado, no meu aprendizado, no meu modo de ver, é um lugar para você visitar e não para viver. Ah, meu Deus, se eu tivesse... Não vai resolver nada. Então, assim, olha para trás, porque eu cometi um erro. Não vou repetir o erro. Isso é inteligência. Mas agora ficar sofrendo porque eu não fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, não vai resolver nada. Nada, não. Então esquece. Bola para frente.
acelerar os aprendizados, né? Tem que erra o quanto Erra, acelera, claro, tenta. Célio, eu já te disse que você é muito generoso. Né? Todas as vezes que a gente te convidou para bater um papo com grupos, você nunca me perguntou quantas pessoas. Não. Mas sempre me perguntou assim, no que eu tenho que me preparar. Né? E essa tua essência de contribuir, de sempre deixar algo, de sempre sugerir uma leitura, de deixar uma frase, isso é muito teu. O que te remete, o que te remete quando tu pensa em plano B? Um plano B? Exato. Eu tenho pensado nisso, sabe? Meu pai me deu um pedaço de terra. Eu tenho um terreno. Então, meus irmãos e eu, a gente herdou um terreno lá em Xereda. Com água corrente, tudo. Eu tenho um amigo meu aqui em Joinville que fabrica produtos de hidroponia, que é você produzir alimentos, principalmente hortaliças em suspensão, sem precisar da terra. Então, hoje em dia, o meu plano B é fazer isso. Eu já vi em São Paulo como é que funciona. Um pequeno pedaço de terra você consegue produzir muito alimento. Como eu nasci na terra, né? Então talvez um dia eu esteja lá fazendo isso. Seria uma coisa que eu não estou dizendo que eu vou fazer, nem que eu quero fazer hoje. Mas se eu tivesse que fazer, eu ia fazer com bastante prazer. Que bacana. Com muito prazer. Inclusive, acho que daria certo. Que bacana, Célio. Célio, obrigada. Obrigada pelo teu tempo, pela tua contribuição. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tomara que tenha sido útil para alguém. Com certeza. Obrigada.